Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Grêmio porque a renovação de Renato Portaluppi está em andamento. O treinador pediu um dos mais altos salários do país. O Grêmio ofereceu um pouco menos. Afinal de contas, vai rolar ou não vai rolar? O Renato vai ficar ou vai embora? Gustavo Scarpa está na pauta, e sim, do Grêmio. Vou te falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Sempre a celeuma Renato, né? A cada nova renovação, a cada fim de contrato, existem aquelas negociações porque o Renato é um cara que se valoriza muito bem. Ele sabe se valorizar, ele sabe negociar, não só ele, né, e o seu empresário, o Gauchinho, mas o Renato tem consciência de que fez um trabalho de excelência. E é claro que muitos torcedores acreditam o grande momento, a grande campanha do Grêmio a Luizito Soares. E está tudo certo. Agora, desconsiderar, é isso que eu não concordo, desconsiderar o mérito do Renato na temporada gremista, eu acho um grande equívoco. E eu acho muito justificado que você aí do outro lado, pode ser que isso aconteça com você, pense que o melhor para o Grêmio não seja Renato. E está tudo certo. É uma questão de opinião, de divergência sobre pensamentos de jogo, ideias de jogo, sobre uma ideia que a gente tem de que, infelizmente, o Grêmio muitas vezes se torna refém do Renato, mas eu já penso que bom que é o Renato, né? Pior é se fosse refém de um técnico ruim, né? E o Renato é um excelente técnico de futebol. A gente parte dessa premissa. O Renato é um grande treinador, faz grandes trabalhos, classificou o Grêmio em 8 Libertadores da América, das 8 oportunidades que ele disputou, que ele participou de um campeonato brasileiro pelo Grêmio, ele classificou nas 8. E nem sempre ele teve o Luizito Soares. Então eu não posso tirar o mérito do Renato, me desculpem. O Luizito realmente fez a diferença? Fez. Se não fosse o Luizito, jamais saberíamos. Porque o Grêmio teria que encontrar um outro modelo de jogo. E é claro que o modelo de jogo ele foi baseado muito no ataque, no seu ataque do Luizito, que teve falhas defensivas. O Renato trocou o sistema várias vezes, muitas vezes por necessidade, outras vezes por convicção. O goleiro realmente acabou deixando a desejar. E eu sei que ele se defende, e o Renato também, na verdade, justifica como um time ofensivo e que não cuida muito bem da parte defensiva. Não, mas esse foi um equívoco realmente. O Grêmio não tomasse tantos gols, teria sido campeão brasileiro. Essa é uma verdade. E acho que houve demora na mudança do goleiro, mas o problema não era só o goleiro. Temos consciência disso. Foram muitas trocas de sistemas, trocas de peças, laterais que vazaram. Então, assim, o Grêmio teve os seus problemas, mas ainda assim fez uma brilhante temporada, pelo menos na minha opinião. E o Renato ele não é perfeito. Como o Abel Ferreira teve instabilidades durante o ano, como o Tite não conseguiu levar o Flamengo ao título brasileiro, mesmo tendo condições para isso e elenco para isso. E chegou atrás do Grêmio. Como, enfim, outros tantos trabalhos que oscilaram, porque os técnicos, eu vou contar uma coisa para vocês, eles não são perfeitos, realmente. Todos eles têm as suas teimosias, as suas escolhas, os seus problemas, e eu me acostumei a conhecer o Renato e entender quais são as suas virtudes e os seus defeitos. E eu vou falar um negócio para vocês. Depois dos últimos anos, de muita coisa que a gente sofreu, eu prefiro o Renato com os seus defeitos e as suas virtudes. O Renato é um exímio administrador, é um cara que muita gente trata como um indigente tático, e ele não é, como um cara que não sabe nada de tática. E aí você vê, pega jogadores aí como o Felipe Luiz recentemente, dando inclusive moral pro Renato, da forma como ele valoriza o grupo, como ele valoriza a folga, que tem que ser valorizada, mas que durante o trabalho, tem cobrança e tem resultado. Então, assim, gente, a gente vai chegar naquela discussão, será que o Grêmio é refém do Renato, porque o Renato se envolve em várias áreas do clube? O Renato é um ídolo, é uma estátua, e é óbvio que ele tem uma interferência diferente do que qualquer outro técnico. Mas eu já falei para vocês que esse é um processo longo e demorado. Mas, Chico, se não começar logo, nunca vai acontecer do Grêmio construir um trabalho com um novo técnico que vai sempre depender do Renato. Eu concordo, e por isso que eu entendo quem pensa diferente. Entendo mesmo. Quem acha que o Grêmio teria que buscar um técnico estrangeiro ou começar um trabalho com um outro comandante, sei lá, inventar um Thiago Carpini, por exemplo, aí que está, né, saindo do Juventude, indo para o Santos, provavelmente. Mas eu entendo isso, eu entendo. Só que eu ainda acho que o Renato faz trabalhos de excelência no Brasil e, na minha visão, não tem por que trocar. Não tem por que você arriscar
depois de um cara ter subido com o Grêmio da Série B para a Série A, ter feito o trabalho que ele fez na Série A altamente autoral, com jogadores que ele indicou, outros nem tanto, que ele botou no time, que ele fez jogar e que ele conseguiu resultados. Um título gaúcho, vitória em Grenal, que a gente sempre valoriza, e um vice-campeonato brasileiro. E a informação é que o Renato pediu R$1.800.000 para renovar com o Grêmio. Ele terminou o ano ganhando R$1.200.000, pediu R$1.800.000. O Grêmio fez uma contrapartida de R$100.000 de aumento para R$1.300.000. E o Renato não gostou. Não é que não gostou, enfim, não se acertaram nesse sentido. A contrapartida do Renato foi muito maior. Mas isso não está, digamos assim, longe do que sempre aconteceu. O Renato sempre joga lá em cima, o Grêmio sempre dá uma choradinha, o Renato vai lá e cede um pouquinho aqui, porque eu também acho, falando sério, que o Renato não tem tanto mercado assim. Pode ser que o Diniz, ficando efetivamente na seleção, não vindo o Ancelotti e o Edinaldo está afastado, enfim, que o Fluminense, por exemplo, queira o Renato Gaúcho, pode ser que outro time aqui no Brasil, numa breve troca de técnico, queira contratá-lo. Eu acho até que sim, não ganhando esse salário. Então eu acho que o Renato ele tem capacidade, possibilidades, ele tem liberdade no Grêmio para poder fazer o seu trabalho, indicar jogadores, montar elenco e ainda assim continuar despontando, porque o Renato ele quer voltar para a seleção, quer dizer, ele quer ser técnico da seleção. Para ele ser técnico da seleção, ele tem que voltar a ser cogitado. Para ele voltar a ser cogitado, ele tem que continuar esse trabalho que ele fez, por exemplo, no Grêmio, chegando longe numa Libertadores, quem sabe ganhando mais um grande título no ano que vem. É esse o objetivo dele. E para isso ele precisa do Grêmio. Porque indo para um outro clube, ele tentou se aventurar no Flamengo e não conseguiu, mesmo com o orçamento de 200 milhões. Ele sabe que Renato e Grêmio, as coisas se confundem. Ele trabalha bem no Grêmio, ele faz bem para o Grêmio faz bem para ele. Então, assim, ele vai ceder. Ele faz o seu pedido, mas mesmo que o Grêmio ofereça um pouco menos e ele não goste no primeiro momento, daqui a pouco vai rolar um meio termo aí. Vai rolar um meio termo e ele vai fechar. Eu não tenho dúvida disso. E eu acho que tem que pagar sim. Ah, mas o Renato vai ganhar mais do que... Porque esse valor que ele pediu, de 1.800, é só para ele. Não tem comissão técnica. Realmente é um valor considerável. Porque o Abel Ferreira, por exemplo, até onde eu sei, é 2.800.000 a comissão inteira. Não sei exatamente quanto é para o treinador português. Não sei se não vai aumentar numa renovação de contrato, nesse ano, um aumento, não sei o quê, com tanta proposta. O Tite também mais de 2 milhões, toda a comissão. Eu não sei quanto é exatamente para o Tite. É fato que o Renato ganharia um dos mais altos salários do país. Mas não merece. Olha a campanha que o Grêmio fez. O Renato não está entre os principais técnicos do país, junto de Abel Ferreira, Tite, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Renato Gaúcho. Você pode citar aí o grande trabalho que o Pedro Caixinha fez no Bragantino, o Felipão, que é hors concurso, né, com o Atlético Mineiro, mesmo assim não ganhou nenhum título, mas enfim, chegou na reta final e fez um baita trabalho, e esse a gente conhece, né? Quem mais? Quem mais fez um grande trabalho? O Renato está no bolo, gente, e ele tem que ser valorizado. Eu prefiro que o Grêmio faça isso do que libere o Renato. Não, Renato, nós não vamos te pagar 1,5 milhão. Nós queremos aqui 1.300.000. 1,5 milhão a gente não paga. Aí vai lá, paga 1 milhão, ou 800.000, ou 500.000, sei lá, para um técnico que eu nem vou citar nome para não ser pejorativo aqui, mas vocês sabem que nomes que eu estou pensando. Bota um técnico ali que afunda o Grêmio de novo. Então, assim, o bom custa caro. E o Renato é bom pra cacete. Falando sobre Gustavo Scarpa, o Gustavo Scarpa, meu Deus do céu, é o jogador mais disponível para jogar no futebol brasileiro, e ele está lá, né, na Europa, no Olympiacos da Grécia, né, emprestado pelo Nottingham Forest, está pedindo aí 2 milhões de reais de salário, o custo até não é elevado para tirá-lo de lá, né, 4 a 5 milhões de euros. Mesmo assim não é um valor baixo. A questão é que ele já foi colocado no Inter, no Atlético Mineiro, de volta no Palmeiras, e agora o Caliel Dornelles, que é um repórter produtor da Band no Rio Grande do Sul, muito bem informado, disse que o Grêmio está monitorando a situação do Scarpa. Por quê? Porque com o Inter a coisa está meio que embaçada, né? Ele era um dos nomes aí da gestão da candidatura de Alessandro Barcelos, que acabou reeleito. Ele também foi vinculado ao Atlético Mineiro, depois esfriou e voltou a estar à tona agora, exatamente com uma esfriada aí do Inter pelo nome do Scarpa, e o Grêmio se colocou como, né,
como um cão observador, farejador. Opa, o que está acontecendo? Se tiver uma possibilidade, o Grêmio vai contratar. Mas é difícil, é caro, o salário é caro. Para tirá-lo de lá, mesmo que não seja tão alto, não é um valor tão baixo assim. Então, assim, a informação é que o Grêmio está de olho. O Grêmio não estava entrando nesse leilão, nessa parada toda, e me parece que agora começa a observar mais de perto. Eu acho que trata-se de um belíssimo nome, um grande jogador de futebol, até porque o Everton Ribeiro, também, que estava sendo vinculado ao Inter nos últimos dias, voltou a aparecer na pauta do Grêmio. Então, eu acho que entre os dois eu ficaria com o Scarpa. E você? Informações do Grêmio, todos os dias a gente vai trazendo informações novas. Inscreva-se no canal, é importante a sua participação, seu comentário também. Ative o sininho para receber as notificações, eu posto conteúdo todos os dias aqui no canal. Obrigado pela parceria e pela audiência, até a próxima. Tchau!